Olá, muito boa tarde, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live. Hoje vou falar aqui de um tema que eu gosto muito, é um tema um pouquinho mais técnico, porque vamos falar de leis da saúde no Shiatsu Medicina, duas leis fisiológicas e eu sou a Bárbara Couto. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta de Shiatsu, formadora e muitas outras coisas e fiz uma grande mudança de carreira há 11 anos atrás, vim da advocacia para me dedicar a esta terapia que eu amo de coração. E hoje estou aqui para, neste canal, nas minhas redes sociais, passar-vos esta mensagem que eu acredito mesmo que somos grandes curadores de nós próprios, somos já grandes terapeutas de nós e que isso nos faz também querermos ser automaticamente terapeutas dos outros. O contrário é que não é verdadeiro. Nós não conseguimos ajudar ninguém, não conseguimos estar para o outro se não nos ajudarmos a nós próprios. Concordam? Estão-me a ouvir bem? Digam-me lá, antes de eu começar esta parte mais teórica, se me conseguem ouvir. Pois hoje vamos falar de leis da saúde e eu para isso trouxe aqui a minha cábula, digamos assim, que são os 5 elementos e eu quero-vos começar por dizer que realmente na medicina tradicional chinesa e no Shiatsu Medicina nós andamos à volta destes 5 elementos. Temos aqui no elemento fogo, que está aqui em cima, estão a ver? E este elemento fogo, ele representa a nossa alegria e esta alegria está ligada também a órgãos internos, por isso é que na medicina oriental não há separação entre emoção, entre o corpo físico e entre a nossa mente. É holístico porque está tudo interligado. Então no elemento fogo temos aqui o coração e a alegria. No elemento terra, que vem logo a seguir, temos o baço, que é o órgão associado, e depois temos o pensamento excessivo ou a preocupação como emoção associada. A negativa, a positiva é o intelecto, é o foco, é a concentração. Aqui no metal temos como órgão o pulmão, portanto, aqui o metal é muito importante porque é a nossa capacidade respiratória que está aqui em causa e a emoção negativa associada é a tristeza. Depois temos o elemento água e aqui a água tem a ver com o rim, que é um órgão interno associado, e depois com o medo principalmente em relação ao futuro. E depois temos, por fim, a árvore ou madeira, o elemento árvore ou madeira, que nos fala sobre o fígado, que é o órgão interno associado, e que a emoção negativa associada é a raiva. Tá? Eu já tenho falado aqui um pouco sobre isto, mas hoje vamos nos especificar. Ai, estou gaga. Vamos ser mais específicos em relação às duas leis da saúde. A primeira lei da saúde, vocês veem estas seitinhas cor-de-rosa, que faz um círculo. Então, é a lei da geração, em que um elemento, aqui no caso o fogo, é a mãe da terra. Ok? O que é que isto quer dizer? Que o fogo alimenta, nutre a terra. Portanto, o nosso coração tem que estar a alimentar, a nutrir o nosso baço. A nossa alegria, a capacidade de estarmos na vida bem, deve estar a nutrir também o nosso pensar, o nosso foco. Sempre com esta, quando temos esta energia em equilíbrio, conseguimos estar concentrados, conseguimos estar focados. O contrário já não é verdadeiro, não é? Quando eu não tenho esta leveza na vida, quando eu tenho excesso de pensar, porque o fogo fala muito também sobre mente acelerada, de fazer, eu começo a perder a concentração, o foco. Isto é uma coisa que me acontece muito, as minhas pacientes chegarem e dizerem: Bárbara, eu ando sempre a mil, sempre a fazer coisas, mas eu agora percebo que não tenho memória, parece que não me recordo das coisas, está bem? Então, fogo nutre a terra,
A terra, que é esta capacidade de eu me nutrir, tem muito a ver também com a parte digestiva, portanto, quando eu tenho este elemento, a terra em equilíbrio, eu sinto que me alimento bem, que escolho bem os meus alimentos, não tenho questões com o meu peso, está bem? E quando ele está em equilíbrio, ele vai nutrir o meu elemento metal. O que é que isto quer dizer? Quando eu sinto este autocuidado, porque terra também fala muito sobre eu cuidar de mim, eu ter amor por mim, quando eu estou em equilíbrio neste aspecto, muito facilmente eu vou equilibrar o elemento metal, que é o elemento seguinte. Eu vou nutrir com isso o elemento seguinte. Então, a probabilidade de eu me sentir organizada, as pessoas metais são extremamente estruturadas, enraizadas. Eu costumo dizer que os metais trazem muito este lado do Excel da vida, não é? São pragmáticos. Também o metal, quando está a ser nutrido, ele não entra em desequilíbrio. O que é o metal em desequilíbrio? É um metal que está entristecido, melancólico, apático, está bem? Portanto, quando as questões da nutrição e do autocuidado estão a ser nutridos, estão a ser cuidados, automaticamente eu vou também sentir que eu estou alegre, que eu estou mais vezes, porque a alegria, como vimos na aula de quarta-feira, não é um estado onde se fica, tá bem? Mas que eu estou mais vezes em harmonia, em equilíbrio. Não caio em estados depressivos tão mais facilmente quando eu me autocuido, quando eu percebo quais são as minhas necessidades. Depois temos o seguinte, não é? É o metal a nutrir a água, e aqui quando eu tenho o metal que me fala em pulmão, capacidade respiratória, quando inspiro bem a vida, quando eu expiro também, porque este movimento de inspiração e expiração deve ser extremamente respeitado, porque de facto ele vai fazer com que a energia descenda e eu sinta que depois também vou conseguir excretar, porque o pulmão é par da víscera e intestino grosso, portanto consigo deixar ir embora aquilo que já não me interessa mais, então eu vou fazer este ciclo do metal completo e então automaticamente eu vou nutrir a minha água. E a água fala sobre a emoção negativa do medo. Portanto, as pessoas que não estão a fazer, não estão a respirar profundamente, não sentem que de facto a sua capacidade respiratória está plena, e eu hoje que vejo muitas vezes é pessoas com a respiração muito torácica, muito superficial. Eu costumo dizer que parecem passarinhos a respirar, não é? Não inspiram profundamente, nem expiram. Nós devíamos inspirar num tempo e expirar no dobro desse tempo, tá? Imaginem, inspirar em 4, expirar em 8. Então, quem está a fazer isto bem depois vai, à partida, sentir-se com mais coragem, porque o contrário do medo é a coragem. É a fé, eu tenho confiança na vida, tá bem? Portanto, isto é a lei da saúde, ok? E depois, se eu tenho confiança, coragem na vida, eu vou alimentar a minha árvore, que é a parte mais da criatividade, do avanço. São os pioneiros em termos arquétipos, os árvores ou madeira, são os que vão na frente, os que desbravam caminhos, tá? Portanto, à partida, se eu tenho coragem, se eu às vezes até posso ir com medo, mas avanço, é esta capacidade de avançar, e eu depois também vou conseguir materializar. A árvore é aquele que materializa, que faz, tá? É uma energia de ação, que eu vejo muitas vezes muitas pessoas a procrastinarem, e depois isto é entrar na roda do hamster. Eu procrastino para me autocastigar, entendem? Autocastigo-me para me entristecer e para me punir. Então isto é bastante doentio, tá? Portanto, eu não faço porque eu quero me castigar por não fazer e sentir-me miserável e triste por não fazer, tá bem? Há muitas pessoas que entram nesta cadência e isso é o contrário desta lei da saúde, que é a lei da geração, em que uns elementos nutrem os outros. Vamos só ao último. Quando eu tenho a capacidade de fazer, de concretizar, esta criatividade, porque a árvore também fala muito deste lado muito criativo, eu vou alimentar, lá está, o meu elemento fogo, que é esta alegria de estar vivo. Ok? Entenderam? É muito complexo. Eu acho que isto é tão bonito, tão metafórico. Na medicina chinesa nós vemos isto
como metáforas e acho que é muito mais fácil de entendermos. Deixem-me só ver aqui se no Facebook tem aqui alguma dúvida, alguém que me disse alguma coisa. Não. Vamos avançar então para a segunda lei. Sim, então esta é a lei da geração e agora vamos falar da lei da dominância. Então imaginem, se só tivéssemos esta lei da geração, este círculo, não é? O que é que aconteceria? Pelas leis da física isto iria começar a andar muito rápido, estão a ver? Então não havia tração. Então por isso existe a lei da saúde da dominância, que é uma estrela, como vocês veem, em que uns elementos têm que dominar os outros para criar um pouco de atrito e esta lei da geração não andar em looping, está bem? Portanto, não criar velocidade demasiada. Então, vamos fazer a estrela. O fogo, ele tem que derreter o metal. O que é que isto quer dizer? Que o fogo, que é a nossa alegria, tem que derreter a nossa tristeza. Tá? Nós temos que ter momentos de alegria, de bem-estar para dominar a entropia do metal, tá? Portanto, para que o metal não entre em desequilíbrio e não fique nesta apatia, nesta tristeza e esteja em equilíbrio, ou seja, esteja nesta capacidade de centramento, de organização, de plenitude, também muita de beleza, porque, por exemplo, o metal 7 é muito este lado da sociabilização, está bem? Então, tem que haver esta tração do metal. Depois, o metal vai ter que fazer a tração à árvore. O que é que isto quer dizer? O metal, imaginem um machado, tem que cortar a árvore. Então a tristeza tem que existir para controlar a raiva. E isto hoje em dia é assim não muito entendido, porque há um bocadinho aquela positividade tóxica às vezes, não é? Que não nos deixa chorar e nós fazemos isso às nossas crianças, às vezes que é, não chores. E o choro muitas vezes acalma, não é muitas vezes, ele acalma a raiva. Tá? Eu devo realmente manifestar a minha tristeza, porque assim, à partida, vou-me sentir muito mais controlada na minha raiva. O que acontece é que muitas vezes eu reprimo a tristeza e automaticamente fico, mesmo eu até posso reprimir a raiva, só que ela fica contida, fica tudo lá dentro, tá? Porque isto não tem a ver tanto com a manifestação, mas tem a ver com aquilo que nós depois vamos causar em termos de órgãos internos. Como vocês sabem, cada uma destas emoções tem órgãos associados e depois, claro, começam a surgir as patologias mais orgânicas do que emocionais. Tá? Então, eu tenho efetivamente que sentir a tristeza porque isso vai-me ajudar a sentir raiva. Vocês nunca experienciaram isto, que é estarem assim muito chateados com alguém e de repente vem uma tristeza profunda, choram e parece que há uma calma, uma calmaria e nesse momento de calmaria até vocês conseguem ter mais clareza, porque às vezes a raiva está-se a sobrepor e a tristeza vem para baixar essa energia que é muito mais ascendente. Faz sentido? Sim? Então, não evitem as vossas tristezas, porque depois é o que vemos aí, principalmente no trânsito. Ainda ontem anteontem, ia a caminho do Porto, ia eu a conduzir, fui ver a Maria Betânia, e então eu sou um bocadinho maçarica a conduzir. Ia eu na autoestrada, o meu marido ao lado, e acho que ia-me meter um bocadinho para o lado, para uma faixa, não sei, lá o sujeito que estava ao lado lá achou que eu era horrível, não é? Que ele começou a apitar e foi-me a seguir assim um bocadinho ao lado para me fazer gestos obscenos, não sei o quê. Nitidamente é uma pessoa que não deve chorar muito porque ele estava ali com uma raiva muito contida, não é? Que depois quis expulsar numa situação ridícula como a do trânsito. Portanto, o trânsito serve para nós também medirmos, é um termómetro emocional também, ok? Portanto, já sabem, estas pessoas que estão... É porque, então, nos homens, isso é mesmo muito grave, nós dizemos ainda aos nossos meninos, tipo, não chores, um homem não chora. Imaginem a contenção de raiva que estas criaturas têm. Há mulheres que também têm, mas os homens ainda mais, culturalmente, ainda são mais reprimidos no choro, e o choro é extremamente importante, a tristeza que vem e esta lágrima vai, de facto, fazer com que haja um equilíbrio e o controle do elemento madeira, ou seja, vai soltar a nossa raiva e transmutar essa raiva. Depois temos a árvore, imaginem, a árvore, ela estrutura a terra, ela controla a terra. Então, no Brasil, por exemplo, há muito desabamentos de terras por causa de haver um desmatamento, não é? Portanto, tiram as árvores e depois as terras aluem. Então,
é muito importante haver árvores para a terra estar fixa, unida, está bem? Então o que é que isto quer dizer em termos emocionais? Eu muitas vezes, imagina que a terra, ela é o arquétipo da mãe, que viaja na maionese e que tem preocupação excessiva. Então eu muitas vezes tenho que usar aqui, em vez da raiva em si, é aqui o lado da assertividade, que é outro dos lados da madeira, que é o saber dizer não, a ser assertivo, não vacilar, entrar nesta energia da ação. Então, eu quando estou nessa preocupação excessiva ou com falta de concentração, eu preciso de ter este domínio da assertividade, do pragmatismo. A árvore é pragmática, precisa de dominar este meu pensamento, está bem? Porque se isso não acontecer, a probabilidade de eu entrar nestas desconcentrações e falta de clareza é muita, tá? Então, a árvore, dizer que não, esta praticidade, esta energia de ação tem que dominar a terra. A terra, por sua vez, tem que dominar a água. Porquê? Imaginem um rio. O rio tem um curso, então tem que haver, para a água passar, tem que haver margens, não é? Tem que estruturar a água. Isto em termos energéticos é simples de se perceber. Em termos emocionais, temos aqui a terra com uma capacidade de pensar, o intelecto. Muitas vezes, quando nós estamos a sentir medos, nós temos que puxar este lado mais racional para, de facto, dizermos não, caramba, não preciso ter medo, porque racionalmente e pensando neste assunto, eu posso, de facto, ultrapassar esta situação, tá? Então, de facto, a terra, este lado mais positivo e intelectual da terra, tem que dominar a água para nós conseguirmos ter a coragem para avançar. E por fim, a água tem que apagar o fogo. Isto é também simples de vermos, ou seja, nós precisamos de facto às vezes sentir algum medo, porque senão esta alegria do fogo, se a água não sobe e não apaga um pouco o fogo, este fogo tem tendência ao alto, mas ele tem que baixar. Portanto, o fogo que não desce, que fica lá, fica eufórico. Então vocês já conheceram de certeza aquela pessoa que fala, mas não diz nada? Está completamente eufórica, é desmedida aquela alegria, já não é em presença, já é descontrolada. Então a água precisa de facto de controlar o fogo para que ele acalme um pouquinho e consiga fazer o movimento de descender. Então hoje esta aula foi bastante mais teórica. Isto eu costumo ensinar no meu curso profissional de Shiatsu e tenho, claro, lá uma profundidade muito maior, mas eu vim-vos aqui mostrar que efetivamente em termos de diagnóstico, de nós conhecermos o nosso paciente e ajudarmos ele a entender que de facto é possível nós chegarmos aqui a uma causa das doenças, porque lá está, o que acontece é que muitas vezes quando uma lei destas da saúde é desrespeitada, surgem leis patológicas, surgem leis da doença e hoje não falamos das leis da doença. Portanto, cada uma destas leis da saúde tem duas leis da doença associadas. E então é estas leis que nós estudamos e que nos permitem fazer um diagnóstico completo, seguro, conseguimos entender realmente porque é que aquela pessoa nos está a pedir ajuda e conseguimos apresentar-lhe soluções que são lógicas, que são objetivas e que muitas vezes, aliás, eu atrevo-me a dizer que a maioria das vezes a medicina ocidental não consegue justificar. No fundo, parecem doenças aleatórias, mas que não são, elas estão interligadas por causa do desrespeito destas duas leis da saúde que eu vos apresentei agora, tá? Portanto, realmente isto é de uma riqueza que não tem igual, a meu ver. Eu ainda esta semana, no curso profissional, lhes estive a dizer que é sempre esta a mensagem que me chega, quando nós vemos este conhecimento e percebemos que podemos ajudar os nossos familiares, os nossos amigos, que conseguimos ajudar realmente os nossos pacientes, porque o que eu vejo é muitos terapeutas holísticos com montes de cursos, somam cursos, mas em nenhum deles tem esta capacidade de diagnosticar e chegar à causa das doenças e então sentem-se inseguros, sentem que não estão capazes
de atender ninguém assim de um lugar de segurança em que podem cobrar bem, porque realmente é um trabalho digno e que apresentam resultados. Acima de tudo é isso, há resultados claros, evidentes. E então o que eles me dizem, não é? Quando começam a aplicar isto aos seus familiares e que depois se torna quase inevitável terem os seus pacientes a chegar. Isso aconteceu muito na primeira turma dos curadores do curso profissional, ou seja, pessoas que nem lhes passava pela cabeça que iam ser terapeutas de shiatsu profissionais, mas que tornou-se inevitável, porque as pessoas começaram a pedir, começaram a perceber que realmente era muito importante para si terem acesso a esta cura. E então esses terapeutas estão aí a prosperar, estão aí alguns a fazerem em part-time, ao fim da tarde, outros que já saltaram mesmo e que já estão a viver desta profissão. E para mim isto é sim grandioso, porque é esta a minha missão, ou seja, cada vez mais espalhar esta mensagem de que cada um de nós é um potencial curador de si e também um potencial curador da humanidade, de todos, está bem? Um beijinho muito grande, espero que passem um bom fim de semana. Eu hoje vou ter a festa de finalistas da minha filha Clara, já sei que vou aqui chorar baba e ranho quando a vir logo, ela é finalista de 4º ano, mas espero depois no fim de semana recuperar de tanta emoção e espero ver-vos para a próxima semana. Vamos também ter mais lives, espero contribuir muito para o vosso crescimento e que sintam sempre que está aí, mesmo ao vosso dispor, esse curador, essa capacidade enorme que cada um de nós tem de se autocurar e curar os outros. Beijinhos, fiquem bem, beijinho, fiquem bem. Tchau, tchau.